você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a reflexão política para a sua casa, de temas que possa, de alguma forma, impactar a vida de brasileiros e brasileiras. Nesse sábado, nós temos um tema que particularmente eu já disse aqui para as meninas nos bastidores que eu tive um pouco de dificuldade de elaborar a pauta, porque é um tema que não só eu, mas todo mundo, quase ninguém, vamos dizer, gosta de falar, mas que é um tema extremamente importante ser refletido, ser conversado, ser esclarecido, que é o suicídio. Como estamos no Setembro Amarelo, nós vamos falar um pouco desta política, do que significa esta campanha e como é importante a gente enfrentar essa temática que leva o suicídio hoje pode ser considerado uma das maiores causas de morte na nossa sociedade. Então, engasguei, menina, eu acho que é o tema. Aproxegues aí nesses 50 minutos, quase 1 hora, para a gente debater esse importante assunto. Eu já estou aqui no estúdio da TVI com as nossas apresentadoras, Andréia Peixoto, Viviane Leite, Maria Goretti e Jéssica Tupinambá, que a gente já está aqui mandando o nosso salve para ela. Já tem uma apresentadora muito internacional e hoje ela está na Times Square para uma apresentação dos povos originários, aí comunicando para o mundo sobre a questão climática e a proteção dos nossos povos originários. Mas nós vamos falar dessa agenda dos povos originários durante o nosso programa. Então, primeiramente, a gente quer apresentar a nossa convidada, que já está aqui presente. Eu sou colega de trabalho dela na faculdade UNEX, aqui no campus Itabuna, e a gente já fez alguns trabalhos juntas. Eu gosto muito de trabalhar com a professora Elisângela Capa Preta. Ela é psicóloga clínica hospitalar, neuropsicóloga, docente do curso de psicologia da UNEX e mestre em ciência da saúde. Elisângela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar desse programa que a gente vai falar dessa campanha extremamente importante aqui, né, dentro das várias políticas públicas que são tratadas, né? A gente aqui, as apresentadoras, falou, não, vamos tratar desse assunto do Setembro Amarelo. Bem-vinda, Elisângela. Muito bem-vinda. Eu quero agradecer vocês, né, pelo convite, meninas. É realmente um prazer ter a oportunidade de falar sobre essa campanha, né, de extrema relevância para a sociedade, para a gente, enquanto indivíduo. E é um prazer novamente falar sobre isso, estar aqui com colegas, né, de profissão também, porque somos docentes, estamos o tempo todo aprendendo. E eu quero agradecer, tá, pela oportunidade. Ótimo, a gente agradece aqui, fica muito feliz com a sua presença e em nome de Elisângela Capa Preta, eu mando aí um abraço para toda a nossa comunidade de docentes lá do campus da UNEX, não só de Itabuna, de todos os campos, né, da rede UNEX. Bom, gente, então para a gente começar aqui a rodada sobre esse tema que é muito importante ser debatido, né? É o dia 10 de setembro, que é um marco, né, dessa campanha do Setembro Amarelo. Então eu vou ler aqui para a gente introduzir o assunto que será debatido aqui. O dia 10 desse mês, né, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece durante todo o ano, né? Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha de anti-estigma do mundo. Em 2003, o lema, se precisar, peça
ajuda. E diversas ações já estão sendo desenvolvidas. O suicídio, né, a gente pode dizer, você que está aí nos assistindo, nossos telespectadores, é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar dos episódios que nós estávamos conversando aqui nos bastidores de subnotificações. Estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, eu assustei com esse número, né? Aproximam-se 14 mil casos por ano, ou seja, 38 pessoas cometem suicídio por dia, Elisângela, no Brasil. A cada 40 segundos, uma pessoa está suicidando no Brasil. É isso, esses números, Elisângela? Isso, Elisele, é uma triste realidade, né? Por isso que o mês de setembro ele é dedicado integralmente a essa campanha. Mas vale ressaltar que mesmo com essa ênfase agora no setembro, né, que essa campanha ela aconteça, esse movimento aconteça ao longo de todo o ano, né? Porque são dados alarmantes. O suicídio é um problema grave, né, de saúde pública, sim, é um problema mundial. Então, nós temos aqui números absolutos, né, do suicídio que apontam essa problemática, mas nós temos também, né, como nós comentamos aqui inicialmente, existe um número também subestimado, né? Então, hoje, acredita-se com os dados estatísticos que a gente tenha mais de 1 milhão de pessoas cometendo suicídio no mundo. Aqui no Brasil, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Isso significa que a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa comete suicídio. Esse já é um dado global, mas é uma problemática, né, complexa. Até porque falar sobre suicídio é falar de várias dimensões. Falar sobre a dimensão genética, né, biológica, falar sobre a dimensão comportamental, social, cultural, inclusive religiosa. Então, nós temos aqui um problema complexo, né, que a sociedade precisa encarar de frente. E esse mês de setembro a gente faz isso, né, como a proposta aqui do programa, né, que eu achei super interessante, apesar de causar um certo desconforto, né, falar sobre morte, até porque a morte em si ela é um tabu. Nós temos dificuldade de aceitar a morte como um processo natural, faz parte do ciclo, né, de desenvolvimento humano. Então, nós nascemos e vamos morrer em algum momento da nossa vida, mas o suicídio já entra e atravessa essa problemática que já é complexa, né, que já é um tabu, e faz com que seja mais difícil ainda de elaborar a morte a partir dessa ótica. Então, não é permitido, especialmente na nossa cultura ocidental, né, cristã, que a pessoa tire a própria vida. Então, falar sobre suicídio é falar também desse desdobramento que é social e que implica o indivíduo. É um problema que é individual. Se eu tiro a minha vida, né, a gente entende que eu tenho motivos, mesmo que não tão claros ainda, para tirar a minha vida, mas tem um impacto social, muito grande. Então, impacta o meu grupo pequeno, que é a minha família, meus amigos, impacta toda a sociedade. Então, nós estamos realmente diante de um problema complexo e que exige de nós uma postura diferente de enfrentamento. Vamos compartilhar essa palavra aqui com as nossas apresentadoras, né? Eu vou começar aqui com você, Ideia. A gente estava mencionando aqui no começo do programa, e a Elisângela mencionou do desconforto que é tratar essa campanha, né? Ainda guardada, ainda com certo tabu. Eu confessei para você que eu tive dificuldade, né, de elaborar esse programa. E a Elisângela, né, professora de psicologia, mencionou a religiosidade, porque o suicídio ele tem muito a ver com a questão da religiosidade, porque o suicídio é considerado pecado no cristianismo, né, em diversos... Você tem dificuldade, Ideia, de falar desse assunto? Eu tenho. Confessei que eu tenho. Eu tenho uma dificuldade porque é difícil
de eu compreender, de compreensão. No sentido de, meu Deus, o que levou aquela pessoa, né? O que levou a ela, qual foi a motivação que fez com que ela tirasse sua própria vida. Mas a gente não consegue compreender por quê, né? O porquê. Porque, como a Elisângela falou, tem vários fatores. Vários fatores. E um que vem na minha cabeça, especialmente, é a depressão. É a dor na alma, é a dor de não conseguir aquele emprego desejado, de não conseguir... Um exemplo, né? Dando exemplos assim, de não ter as frustrações de vida. Os estados sociais. Exato. Ou de ter um problema sério em família. Eu já tive depressão. Então eu sei que isso tem uma dor na alma, uma dor... Nunca pensei, graças a Deus, assim, vinham pensamentos assim, ruins, vinham pensamentos. Mas isso eu fazia as orações para poder deixar aquela dor em mim, né, que talvez possa ser que é aquela fase que você disse inicialmente para mim, que é uma fase de tristeza profunda, e que a tristeza profunda, né, que é a base, pode se transformar em uma depressão, e aí você a praticar o suicídio. E já tive também pessoas muito próximas que já praticou o suicídio, né? Pessoas assim, colegas de profissão, que tinha tudo, aí que a gente não consegue entender, a pessoa que tem tudo, tem dinheiro, como o Wesley Safadão, que a gente tava falando aqui, o Wesley Safadão tá passando por um transtorno de ansiedade, que também tem a ver, tá com depressão, tá numa tristeza profunda, assim, esse é o termo, e ele tá passando por essa fase, vamos dizer assim, que espero que passe essa fase, mas que pode vir, sabe, Liz? Pode vir essa... E por isso a dificuldade da gente entender lidar com essa problemática. Vi, como você lida com esse assunto? Como você lida com o suicídio? Eu convivi um meio que é bastante presente, né? Que é os jovens. Sim. Os jovens, eles são os principais afetados. Eu nunca compartilhei essa situação com ninguém antes, mas quando eu tinha viajado pra praia pra passar o final de semana com minha família, uma certa vez, e aí, de repente, eu tinha tirado um cochilo da tarde, de repente, eu acordei com muita falta de ar. Acordei, falta de ar, e aí começou a chegar meus parentes, e aí que eu fui ficando com mais falta de ar. E aí eu tinha que ir pro hospital nesse dia. E aí acabou que tentaram me levantar pra eu conseguir andar, só que eu não conseguia nem levantar pra ir pro carro. Aí me colocaram nas costas, me levaram, e aí ia aumentando cada vez mais. A gente não passava pelos quebra-molas, a gente voava pelos quebra-molas pra chegar rápido. E eu só pensava em duas coisas, que eu ia morrer, sim, e que eu ia deixar minha mãe sozinha. E eu fui indo, e aí cada vez que chegava mais perto do hospital, mais nervosa eu ficava. E aí quando me colocaram na cadeira de roda e eu entrei no hospital, eu não sabia o que eu tava sentindo. Meu coração acelerava, meus dedos ficaram todos tortos, literalmente. E aí eu entrei logo na emergência, e aí quando foram tirar minha pressão, tiraram o sangue e tudo, tava tudo ok. Na hora, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu não sabia o que era transtorno de ansiedade, na verdade. Falta de ar é E aí... Não é que a gente sente, né? Exatamente. E aí, eu fiquei me perguntando, eu fiquei me sentindo culpada porque eu não tive nada, eu não tava sentindo nada. E aí, na hora, a moça ainda perguntou, ela tá com alguma preocupação, alguma coisa? E antes disso, eu tava, juro pra você, tava normal e tudo bem. E eu voltei pra casa, eu chorei muito quando eu saí dali. Eu falei, meu Deus, e a minha maior vergonha era voltar pra casa, porque eu não tive nada. No exame não deu nada, e eu só achei que eu ia morrer. Eu tinha ansiedade, né? E aí, eu cheguei em casa, e eu acabei tomando calmante, dormi. E aí, depois de um tempo, eu fui pra um psicólogo, e aí eu entendi que, na época, tava tendo a Covid, eu tava com medo das pessoas, todo mundo morrer. Eu ia completar 18 anos, eu tinha que ter um emprego, eu tinha que passar a faculdade pública, eu tinha que tomar conta de minha mãe. Então, tipo assim, vários fatores que eu era cobrada pela minha idade, que eu estava com um mês para completar 18 anos. E aí eu comecei a entender como lidar com isso, né? Eu quero até passar logo a palavra para a Gó, mas eu quero ouvir a palavra, Gó, primeiro da profissional, do que esse relato de Vivi trouxe. Quero te ouvir, Elisângela, depois eu passo a palavra para a Gó. Porque Vi falou aqui diversos status sociais que hoje a gente tem um número alto de suicídio na juventude, na adolescência e na juventude. Ela disse, eu tinha que passar na faculdade, eu tinha que arrumar um primeiro emprego, eu tinha minha mãe. Cuidar da minha mãe, eu tenho várias obrigações.
A sociedade está nos comprimindo a ser pessoas que não conseguiram fazer. Isso pode gerar um fator de risco? As cobranças, né? Então, sim, né? O que teve foi uma crise de ansiedade e que ela não conseguiu identificar, né, o gatilho, o que realmente provocou essa ansiedade. E, na verdade, ela estava encobrindo aí um sinal e um sintoma de uma série de dilemas que são comuns na adolescência. Então, hoje, nós vivemos ainda um período que Erickson chamava, né, de moratória. Os adolescentes, eles têm que se preparar, né, da vida acadêmica para seguir uma faculdade, para depois encontrar uma vocação a partir desse estudo, né? Encontrar uma vocação, formar família, cuidar, né, dos familiares, mãe e pai, porque eles vão envelhecendo. Então, esses dilemas fazem parte desse momento que é complexo para o adolescente e muitas vezes ele não consegue gerir todas essas questões e aí o corpo vai falar, né? Se Vi tivesse encontrado possibilidades de reconhecer esse momento conturbado da vida, dialogar não apenas com os pares, que geralmente é isso que acontece, né? Eu falo com um colega, mas não tem ali um peso de uma escuta profissional, porque o colega vai se reconhecer na mesma condição e aí a ajuda, ela se torna extremamente limitada. É mais uma experiência, um relato de experiência. Olha, Vi, não faça isso porque deu certo ou deixe de fazer. Mas quando você reconhece que há ali uma dificuldade em gerir as ações diárias, esse é o momento de buscar ajuda profissional. Ótimo. Então, buscando ajuda, ela iria reconhecer todo esse contexto, todos esses dilemas que fazem parte do processo evolutivo, mas, ao mesmo tempo, tem um impacto grande na saúde mental. E você, Gó, como lida com essa palavra suicídio, Vini? Assim, eu penso que, por um determinado momento, a maior parte, acho, o maior período da nossa sociedade era tabu, trazer ao debate público a questão do suicídio, né? Não se podia noticiar nos jornais, nas revistas que alguém suicidou e tudo mais. E eu acho importante isso que estamos fazendo hoje, importantíssima essa campanha do Setembro Amarelo, porque quantas pessoas, elas, né, estão ali no seu mundinho, na sua bolha, e com medo, passando por todo aquele problema e ainda sem ter acesso, sem ter com quem falar, achando que está vivendo aquilo sozinho, enquanto quantas pessoas a cada 40 segundos no mundo ou no Brasil, uma pessoa suicida. Então, ela não está sozinha nesse momento. Então, eu penso que a pauta do suicídio, eu trato com muita... é um tema bastante pesado, mas para a experiência de vida que eu tenho, não tão longa, mas também diante das minhas dificuldades, das minhas frustrações, das minhas vitórias, conquistas e tudo mais, nós vivemos numa sociedade que, de repente, eu já me peguei assim, eu não me encaixo nessa sociedade, entendeu? E eu já passei dos 30. E quem está chegando nos 20 ou nos 30 agora? Então, é uma sociedade completamente diferente. É uma sociedade que não é aquela sociedade moldada, não é mais, família não é mais aquilo. Então, nós temos modelos de famílias diferentes, nós temos modelos, pensamentos políticos, ideológicos diferentes e que estão colocados no debate público mesmo, escancarados. Nós temos a tecnologia que nos deu a tecnologia mais avançada, né, do momento, que nos deu essa possibilidade de nos expressarmos e muitas vezes negativamente, porque alguns suicídios são feitos ao vivo. Então, nós vivemos realmente uma sociedade complexa e que os fatos sociais, né, aí eu falo a partir de Emily Durkheim, né? Sim. Os fatos sociais, eles refletem, não são só fatos subjetivos, mas os fatos sociais, eles refletem nessa decisão que é consciente, né, da pessoa que suicida. Nessa segunda rodada, eu quero trazer aqui, Elisângela, para você. A Vivi trouxe o transtorno de ansiedade, que é muito comum hoje, né? A gente pode falar outras doenças mentais, né? Esquizofrenia.
né? A própria depressão, né? Que Déia comentou aqui que teve depressão. Eu acho que é difícil a gente não falar quem na família não teve, né? O meu pai já teve depressão. Enfim, né? Eu queria que você comentasse aqui com a gente, para o nosso telespectador, ô Elisângela, o suicídio, ele está relacionado a uma doença mental? Sim, em grande parte. Hoje, o que os dados estatísticos apresentam é que em torno de 97%, 98%, né, das pessoas que morrem por suicídio, elas possuem um transtorno mental. E aí nós temos parte desses transtornos não diagnosticados, o que contribui aí como fator de risco mesmo, direto, ou sendo tratados de forma inadequada. Então, hoje, o que a gente tem, o que a Andréia trouxe, a depressão é um dos principais transtornos mentais associados aí às tentativas de suicídio e às mortes por suicídio. Uma pesquisa recente apontou que a depressão teria ali 50% a 60%, né, das causas diretas das mortes por suicídio. Nós temos 25% ali das pessoas apresentando transtorno por uso de substância. Então, esse também é um problema seríssimo, né, associado aí também às mortes por suicídio. Em seguida, nós temos o transtorno bipolar. E o transtorno bipolar, existe uma dificuldade muito grande no diagnóstico, né? Algumas pessoas levam alguns anos sendo diagnosticadas com um transtorno depressivo, quando, na verdade, elas possuem um transtorno bipolar e que isso, a grande maioria, apresentou sintoma depressivo. E aí o tratamento de um transtorno depressivo, de um episódio depressivo, é diferente de um tratamento, né, psiquiátrico para um transtorno bipolar. Então, esse tratamento inadequado, ele contribui para fator de risco. Aí a gente tem transtorno de personalidade, especialmente, né, o borderline, onde a ideação suicida está presente. Nós temos também os transtornos de ansiedade, né? Andréa ainda citou a situação de Wesley Safadão, que é recente, né? Então, a pessoa da mídia que vem a público para falar sobre a dificuldade de um transtorno mental. Então, isso é muito importante. Nós tivemos também outras celebridades, né? Tratando aí diretamente das doenças, né? Não só brasileiros, mas também norte-americanos, falando sobre saúde mental. Então, nós temos sim esse fator direto associado. Além disso, né, esses 2%, 3%, a gente fala também de um suicídio coletivo ou induzindo, influenciado. E aí a gente tem aqueles jogos, né? o que que nós tivemos, né? Aí a Baleia Azul, também. Aquela série americana, né, Os 13 Porquês, que causou ali, né, muita discussão a respeito, né, do suicídio e da forma como o suicídio foi tratado pela série e que acaba influenciando, sim, os jovens, já que nós temos esse problema grande, né, que os jovens são muito afetados, né, a quarta maior causa aí de morte de jovens. Pokémon também. Pokémon. Então, nós temos, inclusive na história, né, nós tivemos ali o efeito Werther, né, que trata ali de um suicídio que foi retratado em uma obra e que, após o lançamento dessa obra, né, desse livro, percebeu-se, né, que as pessoas reproduziam, imitavam aquela morte da forma que ela aconteceu. Então, tratar o suicídio é necessário que haja cuidado, mas a gente precisa falar abertamente, né? Como nós estamos aqui colocando em pauta e trazendo aí esclarecimento. Então, a gente não trabalha com a prevenção não falando sobre o suicídio, pelo contrário. A prevenção acontece quando a gente torna público esse debate, né? Que tem um impacto social muito grande e as pessoas vão obter informações concretas, né? Reais, de onde buscar ajuda, de qual sintoma eu posso reconhecer em mim, né, que o outro diz e que eu posso reconhecer em mim para buscar ajuda. Então, hoje, abordar a saúde mental é fundamental. A professora Elisângela, ela está organizando um seminário, né? Eu queria, Rafa, que você mostrasse aí, né? Ali, esse seminário vai acontecer no âmbito do Campus da UNEX, né? Isso. Professora Elisângela, fala um pouquinho como vai ser esse trabalho aí que você está mencionando da importância
desse trabalho ser levado a público na sala de aula, logicamente nos cursos de psicologia, né? Vai ser no dia 28 de setembro, né, às 14 horas, 18 horas. É aberto? Aberto ao público. Aberto ao público, olha aí, ó, o primeiro seminário profissional. Que maravilha! Eu queria que você mencionasse um pouco como você está organizando esse trabalho. Então, como a ideia é popularizar, na verdade, a discussão, então foi proposta aí pela Liga Acadêmica, né, a LAPOS, que é a Liga de Psicologia Hospitalar e da Saúde, que propôs essa discussão para levar para a comunidade acadêmica informações concretas, né, tratadas aí por profissionais, né, nós teremos um médico, uma enfermeira, e eu estarei falando, né, no lugar da psicologia. Então, vai ser um evento muito importante para discutir com a comunidade acadêmica e a sociedade de forma geral sobre prevenção e manejo do suicídio. Não só prevenção, mas como manejar uma situação, né, de uma tentativa de suicídio, de um comportamento suicida, como reconhecer na família, entre amigos, para poder lidar e indicar o melhor tratamento. É porque a sua fala me remeteu a uma questão de que toda essa movimentação acerca da divulgação da campanha, de orientação, de como manejar a pessoa que pensa isso, tem pensamentos suicidas, mas ao mesmo tempo eu penso que ainda faltam instrumentos, ferramentas para acolher essas pessoas, né? Falta o Estado, né? Porque isso é um problema de Estado, né? É um problema de saúde pública. Então, é aí que eu quero te perguntar. Na verdade, eu queria só complementar nesse sentido, mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que o suicida, ele quer praticar aquilo, mas ele pratica conscientemente, né? Quando não é induzido, e é outra coisa, mas ele pratica conscientemente. Mas a pessoa que suicida, ela quer morrer? Não, excelente pergunta. Não, né? O suicídio é realmente a morte, né? Intencional, porque é consciente, a pessoa passa ato, né? Porque é da ordem da consciência, mas ela não consegue lidar com o sofrimento. Então, pela própria inflexibilidade de pensamento, né, e cognitiva, o indivíduo ele não vê outra saída a não ser a morte. Seria uma falsa percepção da realidade ou fugir, né? Fugir também da realidade. Isso, uma realidade distorcida, isso. Uma realidade distorcida. Distorcida, porque para acabar com aquele sofrimento que eu tenho, que é intenso, a única forma que eu vejo para dar fim àquele sofrimento é trazer a morte como possibilidade. Então, é intencional? É intencional, mas é evitável. É evitável porque naquele momento o pensamento está muito voltado para o sintoma que o indivíduo apresenta. A doença proporciona. Proporciona essa realidade distorcida. Isso, provocada pela própria doença, né? Pelo próprio sintoma. Por isso que nós tratamos o suicídio como a morte, né, evitável. Especialmente se naqueles 5 minutos que antecedem o ato, eu tiver a ajuda de alguém, se alguém olhar para mim e falar, olha, Vi, eu estou aqui com você, existe possibilidade, existe tratamento, a pessoa não passa ato. Ela não repete o ato. A gente pode generalizar no sentido de dizer que todo suicida precede uma doença, o que aí me veio à mente também aquele fato lá em 1969, em que houve um suicídio em massa nos Estados Unidos, né? E aí, até que ponto a gente pode associar o suicídio a uma doença ou a um fato específico? Por exemplo, uma pessoa perdeu tudo de uma hora para outra, se vê perdido ali, ao ver dele naquele momento, não tem saída, senão morrer. Eu não posso atrelar isso a uma doença. Ou já pode ter havido algum gatilho antes. Sim, porque
Veja, o que os dados estatísticos apontam é que em torno de 97 ou 98% das pessoas que morreram por suicídio, elas possuíam um transtorno não diagnosticado. Então, Deixa eu só o que veio na minha cabeça. E é tratado só com a psicologia, mas ou é tratado também com medicação? Isso, perfeito. O manejo é realizado com psicoterapia e a psicofarmacologia. Então, é necessário que haja uma equipe multi para lidar com a tentativa de suicídio, com o comportamento suicida. Então, não é responsabilidade apenas da psicologia, mas da psiquiatria e de todos os profissionais de saúde que estão envolvidos. Que aí entra o que o Igual falou. Sim. Como eu vou acolher essa pessoa quando ela chega no dispositivo de saúde com uma tentativa de suicídio? Então, dependendo do acolhimento, do conhecimento, da abordagem que ela recebe ali naquele momento, isso vai se influenciar numa nova tentativa. Então, quem fez uma primeira tentativa já é necessariamente um fator de risco. Aí a gente tem ali em torno de 50% de chance de uma nova tentativa. Nós tivemos, né, colega, que aconteceu, né? Aconteceu isso. E aí, eu quero até voltar, né, no seu, no seminário. Sim. Né? E eu achei muito interessante que o seminário, ele é interprofissional. Sabe? Então, ele não é um seminário voltado apenas para profissionais da psicologia. Então, um advogado, um juiz, um assistente social, um gerente, um coordenador de recursos humanos. Perfeito. Aí que eu quero entrar um pouco aqui nessa discussão. Porque o assédio moral pode desencadear fatores de risco. Porque eu convivo na segurança pública. Sim. E lá é um ambiente, né, onde é muito propício os assédios morais, né? Não vou dizer lá, mas também apenas numa instituição pública, né, de segurança pública, mas várias empresas, né, que lidam com esse problema do assédio moral aos seus funcionários, que vão causando algumas síndromes, né, a de Barnum, né, não sei se eu falei a pronúncia correta, e isso pode desencadear ao suicídio. Sim, sim. Inclusive, a campanha desse ano, né, do Setembro Amarelo, ela traz também à luz esse problema, né, que Lisdale apontou, que são as doenças do trabalho, o ambiente de trabalho, que em alguns momentos é percebido como ameaçador, e isso vai impactar diretamente a saúde mental desse indivíduo, né? Então, sim, a síndrome de burnout, além de um estresse agudo, que geralmente os trabalhadores eles enfrentam ali no seu dia a dia pela pressão, por metas, né? E todo aquele estresse diário que ele precisa lidar com o cliente, lidar com todos os gestores. Então, tudo isso vai influenciar, né, a saúde mental desse indivíduo. E aí ele pode apresentar como outras doenças, né, como a gente diz, uma doença de base associada a um outro transtorno. Então, nós temos um quadro aí de pessoas possuindo mais de um diagnóstico. Então, além de estresse, o burnout, depressão e outro transtorno por uso de substância. Então, essa conjunção de fatores, sim, pode ser, né, de alto risco para o indivíduo, e a saída que ele encontra é tirar a própria vida. Nós já vamos voltar nesse assunto aqui, que é extremamente importante para você que nos assiste nesse sábado, tratando do Setembro Amarelo, né? Dessa campanha de prevenção ao suicídio. Rafinha, eu queria saber por onde anda Jéssica Tupinambá. Dá para você mostrar nossa Jéssica, nossa apresentadora, que está com uma agenda aí para lá de internacional. Dá para você mostrar a agenda dos povos originários? Eu tô aqui com Célia, com minha parenta Ticuna, Joênia.
Nós iremos cantar hoje na Times Square. Vamos fazer um ato lá. Vamos fazer nosso rezo. Fazer nosso canto, né? Em defesa da Amazônia, porque aqui em Nova York está acontecendo a Semana Climática e nós estamos aqui para fazer essas ações em defesa. É uma grande ação global do Pororoca. Olha, tenho até minha carteirinha aqui. Estamos aqui com um balé incrível. Olha, estamos aqui ensaiando com eles. E hoje a gente vai fazer esse ato. Amanhã tem uma outra ação global, né, que vai ser na Central Park, junto com outros artistas indígenas e banda. Vai ser muito lindo. E a gente vai estar aqui fazendo nossa representatividade em nome de todos os povos. Salve, salve! Arrasa aí na Times Square, viu? Porque depois de Anitta... Arrasa aí, amiga, na sua reza, para que você movimenta no centro aí vamos dizer, da economia, né? Dos nossos grandes centros econômicos ali e principalmente chamar a atenção de toda essa comunidade internacional da necessidade de proteção das nossas principal floresta, não só a floresta amazônica, mas outras florestas, que é tão importante. Eu vendo uma indígena falar essa semana, ela disse, quando se olha as florestas, se olha por satélites, né? Ali por cima, a mata, os rios, mas e os povos que moram ali dentro daquela mata, né? O que esses povos originários é que dão essa principal, a primeira proteção. E eles também são impactados com esse desmatamento, com as queimadas, né? Com as ameaças que está aí pelo marco temporal da diminuição das territorialidades, que é a principal marca de qualquer etnia, de qualquer nação, é o seu território. Salve, salve aí, Jéssica. Bom, voltando aqui para a nossa campanha do Setembro Amarelo, e hoje a gente trouxe essa grande professora, Elisângela Capa Preta, está aqui trazendo esse importante assunto, né, meninas? Que a gente está aqui enfrentando, falando, quebrando tabus, né? É muito ligado a gente à questão da religiosidade, da discriminação, do estigma da discriminação daquele que tem as doenças que podem desencadear numa situação de depressão, né, de suicídio. Nessa última rodada... Antes de você falar, deixa eu só uma pergunta que veio aqui, que eu já ouvi de uma pessoa, não sei se que a pessoa que sente que tem uma doença mental, ela sente dor, muita dor. É algo assim, inexplicável. Você realmente sente dor? Se sente como se tivesse sentindo uma dor profunda. Eu já ouvi até psiquiatra dizer que essa dor pode ser da alma, da própria alma, sente essa dor. É uma dor que não é como uma dor de cabeça que você toma de remédio. É uma dor, mas não existe unidade. É o que as pessoas falam, né? Porque você tem depressão, se suicida, você tem tanta coisa na vida. E a mesma coisa, porque a pessoa tem asma, se ela tem tanto ar no mundo, né? Quer ver uma coisa também? Uma mulher sofreu uma violência. Sofre violência o tempo todo. O que God disse, ela não tem nenhum transtorno, ela não tem nenhum problema. Né? Problema que eu digo mental. Sim. Mas ela tem um problema sério dentro da sua casa. Na sua casa ela tem aquele problema, mas ela quer sair dali. E a forma que ela tem é se matando. Não tem outro. Eu já vi casos da mulher se matar por conta disso. De estar passando aquela situação, sabe? Sim. E de repente... Gente, ela explica essa dor agora. E eu acho que é bom que ela explica até dentro dessa última rodada aqui, para a gente otimizar o nosso tempo. Ela explica, eu sei, essa dor, né? Eu nunca tive uma depressão assim, mas eu sei o que é uma dor do sofrimento, da tristeza. Ela chega a gerar uma dor física, né? Que você parece que tá dor no peito, né? Mas entre os jovens de 15 a 29 anos, e já você embute, tá, Elisângela, a indagação aqui de ideia dentro dessa rodada, o suicídio foi a 4ª causa de morte. Isso. O suicídio é um importante problema de saúde pública, né?
com impactos na sociedade como um todo. E segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, todos os anos mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que outras doenças que matavam até então, que hoje não matam tanto como HIV, malária, câncer. E o suicídio está, né, ganhando projeções. E a gente, de certa forma, já debateu aqui que entre jovens de 15 a 29 anos foi a quarta causa de morte depois de acidente de trânsito, né? É complexo falar sobre isso, né? Essa dor física que Déia mencionou aqui, e ela, como vi aqui, falou do transtorno, né, de ansiedade que ela já passou. Por que está chegando tão cedo esse suicídio? Então, vou começar a responder, né, sobre a dor. Física. E isso, não é só uma dor física, Sim. tá? É uma dor na alma, uma dor da existência. Muitas vezes comparada à dor do desamparo, que é um dos piores sentimentos que o indivíduo pode ter, né? Sentir que não existe ninguém que possa estar com ele, ali oferecer a rejeição. Então, muitas vezes, essa pessoa, né, que você falou, olha, é uma mulher que já passou por tanto sofrimento e que não foi diagnosticada com nenhum transtorno, mas aí está, né, um problema. Ela não foi diagnosticada, então isso não significa que ela não tenha problema. Porque todo tipo de violência que a gente vai lidando, e a gente lida com violência desde cedo, né, na infância, ela vai repercutindo na nossa saúde mental. Então, ela vai exigindo da gente uma adaptação, um enfrentamento, e é por isso que nós temos números subestimados das pessoas mortas por suicídio. Justamente porque não teve a oportunidade de buscar um profissional e fechar o diagnóstico, de buscar ajuda profissional. Então, buscando ajuda, eu consigo fechar um diagnóstico, eu estou resolvendo o problema, fechando o diagnóstico, não. E aí entra o manejo, né, o tratamento necessário, e que por vezes é um tratamento longo. Relatou sobre a experiência dela com uma crise de ansiedade. Hoje, tratar um transtorno de ansiedade, a gente fala de um tratamento de pelo menos 2 anos, com psicoterapia, psicofarmacologia. Então, precisa sim de um acompanhamento multidisciplinar, né, para que a pessoa consiga seguir, né, com os seus projetos, a sua vida funcional. E aí, como vi, né, a jovem daqui, nós somos jovens, o chaveirinho. Então, vi, ela representa aí parte, né, desse grupo de alto risco que são os jovens, né? Então, se a gente pensar aqui no Brasil, de acordo com o ECA, é considerado adolescente dos 12 até os 18 anos completos. Mas para a OMS, a gente tem um período da adolescência mais elástico, que vai em torno dos 24, 25 anos. Se a gente pensar, né, que hoje esse grupo chega a 29 anos, nós estamos falando de uma pessoa recém-saída da adolescência, que é um período muito turbulento na nossa vida. Nós passamos, né, por dilemas na nossa adolescência, mas hoje os dilemas são outros. Acrescidos aí da tecnologia, como, né, traz, a tecnologia, ela traz ali um problema, ela traz pontos extremamente positivos, o que está possibilitando, inclusive, que a gente esteja aqui hoje falando. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma era diferente. Individualiza. Isso. O que Emily Durkheim dizia, né? A perda de laços é um problema para uma sociedade que vive agregada, que precisa de termos laços, né? Isso. E nós somos seres sociais, né? Então, Luria já dizia, o nosso cérebro é um cérebro social, então nós precisamos do outro desde o nosso nascimento. E aí a gente está vivendo um problema contemporâneo diferente. Antes, e eu falo isso por ter 47 anos, o risco de ter um filho, um adolescente na rua era muito grande. Então a gente se preocupava, né? Minha mãe, né? Meus pais se preocupavam em deixar a gente brincar na rua. Sim. Hoje nós temos um problema inverso, que são os filhos isolados dentro de casa. É perfeito. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, hoje o nosso problema é esse. Eu não me preocupava com a rua, agora a gente preocupa de ficar trancado. Trancado dentro de casa. Eu já tive essa preocupação com meus filhos. Isso. E essa ideia é uma ideia extremamente equivocada, porque os laços, eles estão se perdendo.
Então, dentro de casa, os filhos estão se isolando no seu mundo, como você falou, né? A gente vai criando uma bolha e esse isolamento, ele acaba camuflando sinais e sintomas de saúde mental. Tem quarto de adolescente que reproduz uma casa. E dentro do quarto tem um frigobar, tem uma geladeira, tem uma internet e tem um meme. Pra que eu quero sair daqui? Nós já vimos isso. Mas, meninas, nosso programa tá encerrando e a gente precisa passar aqui com Jai. Jai, por onde você anda? Você andou por aí esse final de semana? A gente quer saber o Hablando com Jai, por onde ele está caminhando este final de semana. Jai, mostra aí por onde você está andando. Onde já está esse final de semana? Foi um final de semana de muitas emoções para mim, principalmente, que estou ali na Grau, Academia de Artes e Letras, a Academia Grapiúna de Artes e Letras, né? E eu tô lá no posse. E foi uma noite muito bonita, né, meninas? Eu confesso para vocês que ali aqueles discursos dos beneméritos de que estavam tomando posse, sempre mencionaram a questão de, foi muita honra, e de fato é uma honra sim tomar posse numa academia de letra, ocupar a cadeira de número 7 de Euclides Neto, mas eu mencionei no meu discurso, né, aqui nós estamos com a professora Elisângela Capa Preta, com Maria Goretti, com Viviane Leite e com André Peixoto. Para mulheres significa conquista. Verdade. Né? A gente não é ali a Liz Daily que toma posse. Ali é uma trajetória Da gente ali. de mulheres, né, que estão tomando posse. Por detrás de mim existem vários gritos. Por trás de mim existem várias histórias, né, para chegar naquele momento. Mas Jai também parece que ele andou coletando umas fotos aí lá em Salvador. Olha ali, olha, gente. Onde você tá ali, Daé? Conta aí. Gente, estava no Elo Mulheres, Rede. É no partido Rede, e a gente participou de uma espécie de convenção, né? Uma convenção para que a gente se colocasse, se disponibilizasse para participar do Elo Mulheres, de movimentos sociais, o Elo estadual, e foi maravilhoso. Isso é importante, né? A gente foi muito importante. Foi muito importante, sim, porque ali nós tivemos nosso lugar de fala dentro do partido, nós tivemos experiências internas que já que vivemos, né, externamente, mas que a gente também descobriu ali que temos muito o que fazer, né? Temos muito o que trabalhar, temos muito ainda que dar a cara a tapa para poder nos colocar nos lugares e que a gente precisa se inserir. Que estamos caminhando juntas, né? Exatamente, exatamente, temáticas como esta que nós estamos fazendo alcancem mais pessoas, porque até agora nós usamos exemplos de Wesley Safadão e fulano de tal da TV, de não sei quem, mas é aquela população carente, exato, entendeu? Que também passa por esses problemas e nem sabe, muitas vezes fala, isso é frescura, tá dormindo demais por quê? Tá chorando demais por quê? Que choradeira é essa? Não quer ir pra aula por quê? Com as crianças, com os adolescentes. Então, essa é a nossa obrigação, a obrigação de quem está aqui hoje, quem está aqui agora, aqui discutindo esse tema, né? A despeito das nossas problemáticas internas também, subjetivas também. Então foi muito importante, muitíssimo importante, foi um lugar que a gente conseguiu alcançar e a gente vai mais longe, juntas sempre. Foram mostradas fotos de 2 lugares de fala, né? De 2 lugares de falas ali, uma academia de letras, um local que na história, particularmente no início da história dela, não é um local que foi projetado para o ambiente feminino. As mulheres foram entrando, está penetrando, e ali Maria Goretti, Viviane Leite também assumindo uma responsabilidade, Andréa Peixoto também estava ali naquela responsabilidade na coordenação desse Elo Mulher Estadual, que é justamente fiscalizar, que é justamente fomentar, que é justamente proteger mulheres que queiram
ser candidatas, estar nos espaços políticos, estar nos espaços de poder. Então, esse grupo de mulheres aí, elas estão reunidas, e aqui tem várias aí fiscais, vamos dizer, um exército de mulheres, né, que tem como Gorete, que tem como Viviane Leite, André Peixoto, e comigo também, que está ali aquela... E a maioria são mulheres, né? Mulheres, Pode observar ali na foto, mulheres. Trabalhando, a minha filha ali também, vou lembrar. De Araci. Mulheres trabalhando para que outras mulheres consigam a emancipação, a autonomia, né? E eu quero pegar nessa palavra, autonomia e emancipação, para a gente fechar esse programa aqui nessa última rodada. Eu tive estudando para poder fazer esse trabalho desse programa aqui, né? E eu vi que o nível, o aumento de suicídios é maior nos homens, porque é cobrado deles a autonomia, que é cobrado mais deles a emancipação. E as mulheres, elas têm mais tentativas de suicídio. Isso. Se a gente pensar em números absolutos, suicídio consumado, os homens, eles estão em maior número. Mas as mulheres, elas realizam mais tentativas, né? E essas tentativas, elas são um sinal, né, de que a saúde mental não vai bem. E que se acontece a primeira tentativa, ela tem ali já fator de risco para novas tentativas. E um ponto também importante até de destacar a automutilação, já que nós falamos de uma população, né, de 15 a 29 anos, adolescentes. Então a automutilação, ela é também um fator preocupante. Por isso que essa campanha, ela precisa, né, realmente acontecer em todos os espaços, inclusive nas escolas, já que nós temos, né, crianças e adolescentes com automutilação, realizando automutilação. A automutilação não é fator de risco para o suicídio, mas se acontece numa idade, né, muito tenra, isso pode se tornar, sim, fator de risco para a vida adulta, né, de tentativas de suicídio. Então, a gente fala hoje, né, de um grupo vulnerável, mas todos nós estamos também vulneráveis a tentativas de suicídio e também suicídio. Isso me fez lembrar também, quando eu estava em Genebra, que a gente passou por uma ponte. O nome da ponte era Ponte Butching. Aí, nessa ponte, eu achei interessante, porque tinham várias barreiras enormes e diferenciadas. E eu achei aquilo incrível. Eu perguntei o que significava. E falaram que, em média, morriam 1 a 2 pessoas por ano. Eles se suicidavam naquela ponte. Sim. E aí, a fundação Hans Rudolphs, eles criaram, que é uma fundação juntamente com a Rolex, que eles pensam na comunidade em si, eles criaram essa ponte, eles construíram essa ponte. E, assim, essas barreiras, na verdade. E quais barreiras estamos construindo para alcançarmos a prevenção, né? Alcançarmos que menos jovens morram. Porque é muito triste pensarmos que alguém que possa estar do nosso lado pode amanhã não amanhecer com vida. E a nossa responsabilidade como sociedade. A gente viu ali naquela foto uma representatividade muito grande, que é a questão de darmos as mãos, sim, e nos unirmos. E a responsabilidade com o outro. Eu me sinto responsável por Andréia. Eu me sinto responsável por Lindeire, por Gorete, por Elisângela, porque todas somos séries pelas lugares que devemos pensar no outro. E aí, exatamente fazendo essa analogia, essa importância que temos que dar, um olhar humano, um olhar pelo outro e não só o individual. Isso. E a gente ainda esbarra naquela barreira da pessoa que não compreende que precisa de ajuda, né? Essa é a parte mais difícil que eu vejo no meu meio. E uma outra coisa que você citou muito, muito pontual, muito cirúrgico também, é a questão da educação nas escolas. Minha irmã, essa semana, estava me falando que minha sobrinha de 9 anos pediu para ela, falou: minha mãe, eu quero emagrecer. Aí a minha irmã falou: mas por que você quer emagrecer? Aí ela: porque eu quero emagrecer. Aí minha irmã foi lá investigando, enfim. Descobriu que um coleguinha menor, mais novo do que ela, de outra turma, falou para ela nesses termos: tá bom de esconder essas gordurinhas, viu? E ela, com 9 anos, menina, sempre, né, mais pra frente do que menino,
ela se sentia incomodada com isso, a ponto de chegar e falar para a mãe. E ainda bem que ela falou para a mãe, né? Então, a minha irmã teve como é que se diz? Ela foi até a escola, falou com a professora para falar na sala sobre isso, mas não é falar sobre isso, é colocar no conteúdo programático. Exatamente. Porque é daí que é ali a fase da infância, é a maior fase da nossa vida. Então é a maior fase onde a gente tem as maiores vivências também, sejam elas boas ou ruins, né? Mas sim, Ouriça, me dá só um... nós estivemos em Salvador agora e eu vou tirar um exemplo assim. A doença que eu tenho, né, que eu sou acometida, vou falar como já disse, é artrite reumatoide e fibromialgia. São doenças incapacitantes. Fala mais, né? Assim, devagar, posso... Triste. Artrite reumatoide, que é reumatismo, né? Que tem, acredito que muitas pessoas têm, né, essa doença, e é uma doença incapacitante, e a fibromialgia. Essas duas doenças, elas tornam a gente muito fechada, muito triste, muito incapaz, deixa a gente incapacitante em alguns momentos. E elas estavam lá comigo, então teve momentos que eu fiquei muito mal. E uma pode ajudar a outra. E elas foram assim muito providenciais, porque eu estava num momento muito difícil e as pessoas acham que é uma doença, bobagem, é mimimi. E elas não, e elas foram muito assim, foram comigo pro quarto, me deram toda assistência dentro do ônibus, a gente vindo de Salvador, muito difícil, me deram o maior apoio para você ver a importância da pessoa, numa pessoa que está vivendo qualquer tipo de doença, seja ela mental ou seja ela física, que incapacita a gente, né? Eu já vou pedir para a nossa entrevistada fazer as considerações finais. Porque tanta coisa, né? A gente vai... Engraçado que quando a gente explora um assunto é que nem uma novela. A gente vai puxando e vai saindo vários assuntos interessantes e a gente quer explorar ao máximo aqui a nossa entrevistada. Mas é exatamente... Eu com certeza, Elisângela vai fechar dessa necessidade da empatia, do acolhimento, porque às vezes uma palavra, né, Elisângela, pode salvar vidas. Exato. A palavra é importante, né? A gente, através das nossas vivências, elas só são preenchidas com sentido quando eu consigo nomear. Então, se eu olho para alguém em sofrimento, eu tenho condições de dizer, eu estou aqui, né? E eu também tenho condições de, através do conhecimento que eu tenho, informar para ela que ela precisa de ajuda e auxiliar nesse processo. Então, é importante, né, o que o Igor traz, é que essa campanha ela aconteça o ano todo, né? Então, não pode ser só no setembro, porque setembro é um mês onde todas as atenções estão voltadas para a campanha, mas, infelizmente, o suicídio não acontece só em setembro, né? Acontece o ano todo. Então, todos os fatores sociais, domínios sociais, precisam realmente dialogar sobre o suicídio e saúde mental. Vamos lá, para fechar o programa, repete mais uma vez aí o convite para o seminário, que dia que é e o horário, para o local. Vocês todos estão convidados, né, para o seminário que vai acontecer na FTC, na UNEX, no dia 28, no período da tarde, na 28 de setembro, das 14 às 18 horas, na sala 508, na UNEX, na sede ali no centro. Vocês estão convidados para ouvir um pouco mais sobre o suicídio, compreender manejo, prevenção, ouvir sobre orientações familiares, que faz toda a diferença. Tem inscrição? Tem. O link, no folder tem um link. Que a gente vai jogar. Pode deixar que a gente divulga lá o post. A gente vai colocar nas nossas redes sociais do Política Sem Mistério. A gente fica muito feliz. Para tudo. E ali, só mais um minutinho. Rafa, bota aí a foto, por favor, da gente. Não poderíamos, né, deixar desse momento histórico passar em branco. E assim, decidimos fazer uma breve homenagem a uma pessoa que é muito especial pra gente. E uma pessoa que hoje a gente não nos imaginamos mais sem ela nas nossas vidas. E esse momento de felicidade... Esse momento de felicidade dela é um momento que nos deixou muito feliz. O meu coração, ele sentia tão feliz que a gente não conseguia transmitir essa felicidade. A gente via tanto. E a palavra que vamos falar aqui é muito pouca pra dizer a felicidade, o amor que temos por você. Então, nós construímos um pequeno textinho, Liz, para te homenagear,
né, te agradecer por ser essa mulher que nos representa na Academia Gravilã de Artes e Letras. E, Liz, foi com muita satisfação que prestigiamos este momento tão lindo, tão único, tão feliz. Ser imortal. Quem não queria? Ou quem desejaria? Ser imortal é agir em prol da dignidade humana. Ser imortal é levar a educação política a todos, a todas, a todos, especialmente às minorias. Ser imortal é se entender como uma mulher em construção que admite ainda possuir alguns ranços da sociedade falocêntrico-patriarcal em que fomos forjados e forjadas, mas entrar em erupção contra esses sintomas que ainda persistem e partir para cima de todas formas acessíveis, rodas de conversa, bate-papos, mesa de bar, sala de aula, palestras, entrevistas, podcasts, talk shows, políticas públicas, projetos. Todas as oportunidades de resistências aos reaças, pelos direitos humanos, em especial aos direitos humanos das mulheres que ainda não são reconhecidas como sujeitas de direito. Em todas elas, você é nossa voz. Você fala aquilo que muitas vezes está entalado em nossa garganta. Você faz. Ser imortal é fazer. Fazer valer o direito de nós sermos representadas e representativas. Você nos representa, nos encoraja, nos abriga, nos alegra. Você é nossa irmã. Você entende a profundidade de nossa humanidade, de nossas necessidades, principalmente nossa necessidade de continuar vivendo nesse setembro amarelo. Vivendo contra a invisibilidade, a misoginia, a transfobia, a lesbofobia, contra a morte de milhares de mulheres que são assassinadas apenas por serem mulheres. Parabéns, você será para sempre imortal, porque o seu legado já mudou e continua transformando vidas e levando consciência política de forma acessível, mais crítica, por uma sociedade melhor para vivermos. Parabéns por ocupar a cadeira número 7, o número da perfeição. A Euclides da Cunha. Abre aspas, não se bate palmas com uma mão só, fecha aspas. Estamos juntas. Você é muito, você vale muito, você é irmã. Lisdeile Nobre, agora com freira da Academia Gravilã de Artes e Letras. Você é imortal, uma mulher imortalizada por que faz e porque nos representa. O céu é o limite. Eu termino esse programa sem palavras. Eu posso dizer 2 palavras, com certeza a hora que fechar o programa aqui eu vou enchê-las de beijo, abraço, dizer para vocês que eu te amo. E que somente é possível estar nesses locais, porque no meu ápice de intelectualidade, vocês estiveram juntas. Obrigada. Não tem outra conversa. Então, nós sentamos ali juntas, né? Sentamos juntas porque vocês já fazem parte desta história que foi registrada naquele dia. Né? Não tô lá, só eu te amo. Eu te amo. Ai, nós te amamos. Jéssica, eu também faço parte da também. Obrigada por tudo, obrigada pela homenagem, meninas. Obrigada por tudo. E simplesmente vamos continuar. Eu só não posso continuar falando porque o nosso tempo aqui. Mas eu agradeço imensamente a essa produção. Política Sem Mistério é um programa produzido por mim, Lisdeile Nobre, Andréia Peixoto, Maria Goretti, Viviane Leite, hoje trouxe como convidada nossa professora de psicologia, Elisângela Capa Preta. Temos como diretor o nosso, tão emocionado, Barbosa, né? Produção aí, câmara, Rafael Gani, e a gente deixa aqui toda emocionada, te desejando aí um excelente final de semana e até o próximo sábado com Política Sem Mistério.